Bom dia, nossas sexta-feiras, né, da abundância, da prosperidade. Hoje é sexta-feira, dia... Que dia que é hoje? 9 de setembro. E eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu conheci através da rede de relacionamentos, uma pessoa que se tornou mais de uma parceira de trabalho, se tornou uma amiga, a Adriana Lourenço, já está entrando aqui. E a Adriana, ela é uma pessoa que vem de uma história de fazer uma rede de relacionamentos e se fortalecendo no processo, na jornada de trabalho dela. E ela vem fazendo isso com muita arte, com muita sabedoria e usando das ferramentas que ela encontrou nela mesma, né? Aquela história que eu sempre falo da gente ativar a nossa potência, a Adriana, ela vai mostrar como ela ativa a potência dela, das clientes que passam por ela e como isso funciona. Oi, Carol, bom dia, que bom te ver aqui. Você vai adorar esta conversa com a Adriana. Eu já vou chamar ela, eu só estou apresentando aqui um pouquinho para vocês, né, irem entrando, vão chamando as amigas aí, quem está no Instagram, é importante. A gente vai aumentando a nossa audiência, a gente vai aumentando o nosso impacto e a gente vai trazendo um pouco da nossa percepção sobre o desenvolvimento profissional para a nossa rede de contatos. Eu acho super importante. Então, Adriana, você precisa pedir para entrar para eu conseguir te incluir aqui na live. Tem um botãozinho aí, por aí, que você pergunta pedindo para entrar, alguma coisa assim, né? Tem uma cabecinha e um mais embaixo. Acho que aí você consegue acessar a live para a gente começar a nossa conversa. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco sobre o mês de setembro. Cada mês, vocês sabem, eu tenho uma intenção, eu trago uma intenção de trabalho, de tema, de foco, justamente para desenvolver uma habilidade, melhorar alguma coisa. Para mim, né? Eu começo aqui, o que é mim vira reflexo, né? O que é para mim eu faço que reflita aqui, Adri, agora entrou. E com isso, a gente vai trabalhando, desenvolvendo temas relacionados à nossa vida pessoal e profissional. Então, vamos lá. Aqui, entrar ao vivo. Ah, oba! Agora sim. Vai ser muito gostoso. A gente vai falar bastante sobre o mês de setembro, que eu trouxe o tema de relacionamentos. Adri, eu não sei por que não está entrando. Vamos ver se você consegue acessar. Eu já te autorizei. Não sei por que que né, aqui não está entrando. Aceitar. Vamos ver se agora vai. De novo. É como se tivesse travado. Estranho. Já solicitei, eu sei. E eu coloco aqui aceitar e ele não. Alguém entra, pode. Ah, Adriana, 3 vezes eu já apertei o aceitar e nada. Solicita de novo. Vamos ver você se é alguma coisa do aplicativo. Então, a Adriana não está conseguindo participar, está escrito aqui. Vamos ver agora. Não tá. Oh, meu Deus. Agora não tem pedidos. Você entrou e saiu, né? Vamos ver. Agora sim, mas eu ainda não estou te vendo. Não tem imagem. Agora você está começando a aparecer aí. O celular deve estar deitado. Não. Tá tudo preto a tela. Aí, agora eu só vejo aqui, ó, aqui para cima. Agora foi? Agora Agora sim! sim! Agora Bom sim! dia, bom Bom dia. dia! Que Muito delícia. obrigada, Mercedes. Imagina, obrigada a você por aceitar o convite. Eu estava aqui te apresentando, né, Adri? Então, Sim, vamos repetir um pouquinho aí.
um pouco da tua história, né? Um pouco da sua trajetória, até como a gente se conheceu e tal, e trazer tudo que você aprendeu, né? Nesse caminho, que eu acho que conecta com muitas mulheres, né? Que estão aqui, que vão entrar, né? Mas que a gente tem muito, muito para trocar, muito para aprender uma com a outra. E eu acho que a experiência destas sextas-feiras que eu estou fazendo as lives está sendo muito legal por isso, porque estão sendo espaços de troca, espaços que a gente vai conectando com desejos, sonhos, angústias, medos, e a gente vai se desenvolvendo aqui numa comunidade. Essa é a idade, a nossa vontade. Então, Adri, vamos lá, vamos começar contando um pouquinho da sua história aí para quem está presente e você apresenta aí um pouco do que você sabe, né? O que te trouxe até aqui. Vamos lá. Mercedes, mais uma vez, é uma honra, é uma delícia estar aqui com você. Nossa conexão aconteceu literalmente numa rede de relacionamento, né, de profissional. E eu sou Verdade. fruto disso. Eu falo que hoje eu sou fruto. E não tem como a gente não transbordar isso. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, mas queria começar agradecendo essas conexões que eu acredito que elas são divinas mesmo, né? Conexões que São. acontecem. Uhum. Você traz duas palavras depois que nós tivemos esse contato, que é essência e travessia. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui com a gente hoje. Eu sou Adriana Legal. Lourenço, eu amo falar que eu sou mãe do Felipe Francisco e da Analice e filha de um pai bom, porque essas são as minhas principais conexões, né? Aquilo que conecta. E aí sim, eu passei por um processo muito grande e pude me conhecer na essência. E foi aí que eu desenvolvi o network e hoje eu trabalho gerando negócios através de network. Rede de Uhum. contato e rede de relacionamento, que tem uma certa diferença. E eu me especializei em traços comportamentais, onde a gente tem os nossos dores e os nossos recursos para sim poder empreender melhor, para a gente se comunicar melhor, se conectar melhor. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fiz estética e cosmetologia e eu sempre acreditei que eu era excelente na área comercial. Excelente. E com isso eu pude, depois no decorrer que eu vou contar aqui a história para vocês, eu entendi que o negócio é relacionamento, é verdadeiro, eu gosto de pessoas mesmo. Mas eu me conectava com as pessoas no horizontal, com as pessoas, e não tinha essa conexão comigo. Quando eu engravidei, nasceu meu primeiro filho, depois minha segunda filha, e eu me apaixonei pela maternidade. Mercedes, me apaixonei. E aí eu decidi ficar 10 anos fora do mundo corporativo, onde eu estava no auge da minha carreira, e ali começou todo um processo. Com isso, eu me deparei com o divórcio, nesse período, depois de 10 anos. Então, eu estava 10 anos fora do mercado, com um processo de divórcio, e eu falei, gente, e agora? Como que eu recomeço? 10 anos depois, não era só uma questão de reciclagem, era uma questão interna, entende? Eu já não era De mais aquela renascer, mulher né? de Uhum. renascer. E aí eu fui buscar a minha essência, sem saber exatamente o que era essa palavra. E aí eu fiz um curso de traços, perfis comportamentais, são os traços de caráter, para poder me entender. Não é possível, será que eu tô ficando louca, né? Com quem eu sou aqui agora? Porque eu queria resgatar essa essência. Porque quando a gente Uhum. passa por um casamento, a gente quer casar para dar certo, a gente está numa empresa para ter o melhor. E ali eu comecei a estudar esses traços e comecei a poder me conhecer. Quais eram as minhas Uhum. dores, quais eram as minhas sombras e quais eram as minhas. Nesse mesmo período, conhecendo uma amiga muito linda, porque tudo vem de pessoas, ela me convidou para participar de um grupo de network só para mulheres. Eu ainda Uhum. sem saber, porque eu era da área da estética, lembra que eu falei que eu achei que era da parte comercial? Como assim? E topei, era a oportunidade que eu vi, né? Porque dentro dos traços de caráter eu descobri que eu tenho um traço criativo, porém na área dos olhos. A gente vai falar um pouquinho aqui. Então eu sou nos olhos a criatividade, ela é visionária, ela vê oportunidades. E eu falei, uau, aqui pode ser uma oportunidade de eu voltar a ser uma profissional sem terceirizar os meus filhos. Porque até então, meus filhos, apesar de 7 e 10, ainda eu queria acompanhar essa fase deles, né? A primeira Uhum. infância, mas a segunda.
E ali eu entrei nesse grupo de mulheres, né, de network só para mulheres, e aprendi a me relacionar, aprendi a fazer o networking mesmo profissional. Porque eu sempre falo que a gente faz networking desde sempre. Desde Sim. sempre. A professora Uhum. manda a gente um jogo, fazer um time de Um trabalho vôlei na em escola. equipe. Em Uhum. equipe, a gente chama quem? As amigas. Depois, É. a gente quer a melhor no time. Então, a gente já faz network desde sempre. Hoje eu tenho ali um relacionamento forte por conta das crianças no colégio. É a mesma coisa. A gente traz as amigas, indica as amigas. Porém, profissional. Aí eu fui parar num grupo de negócio profissional. Foi onde eu conheci você e eu estava Exato. muito aberta. E ali eu aprendi eu desenvolvi o Empreender-se, né, que é a minha empresa hoje de treinamento comportamental empreendedor. Então, através dos traços que nós temos, 5 traços de caráter, eu consigo entender qual que é o melhor recurso para poder empreender. Tanto empreender literalmente no profissional, quanto também na nossa vida social, as pessoas que a Claro. gente conecta. Então, eu falo que eu passei por uma travessia, como a gente sempre costuma falar, Uhum. entendendo quem eu era na minha essência, aonde eu queria chegar, mas entendendo ali meus traços de dores e de força. E dentro desses traços de força, eu consegui é, empreender melhor, ter uma boa entrega. É, porque é muito importante, né, quando a gente Sim, empreende, se conhecer, né? O trabalho de autoconhecimento para se sentir segura, fortalecida, e capaz, né? Porque às vezes a gente até duvida, né, da gente mesmo, é tanta sim, informação de fora que vai, né, às vezes sufocando a gente. E isso acontece muito no networking também, né? É um ambiente super masculino. Antes os grupos de networking eles eram mais masculinos que femininos. A pandemia que trouxe esse outro olhar, né, para a necessidade da gente se fortalecer enquanto grupo também. Depois a gente tem essa jornada dupla, né, da nossa é, vida, de ser mães, de ser profissionais, de cuidar dos nossos pais, né? Eu estou vivendo esse momento às vezes, então, às vezes não, é real. E tudo isso acaba desempoderando, de certa maneira, a gente de pôr o fluxo, né, o foco no profissional, como essa sociedade, né, nos impõe. E isso no networking fica muito forte, né, Adri? Eu acho que quando a gente começa a criar relacionamentos, por exemplo, você me convida para um evento de networking de manhã. Aí eu falo assim, ai, não consigo ir porque eu tenho que levar minha filha na escola, né? Então, a gente entra em situações na vida que nos colocam num lugar de não poder ainda ir atrás, avançar e tal. Por isso que uma rede de relacionamentos ela é muito importante e ela gera oportunidade para a gente se desenvolver enquanto sim. empreendedora. Porque assim, todas as mulheres em um momento da vida ou vão ter que cuidar dos pais, ou vão ter que cuidar dos filhos, ou vão ter que cuidar da casa e de si próprias, né? Então, quando a gente começa a olhar para esta situação e a nossa vontade de empreender e de crescer, a gente vai buscando lugares onde a gente possa se fortalecer, né? Eu acho isso muito importante. E Exato. só para completar isso daí, essas redes, né? E o assunto do mês de setembro, para mim, eu sempre trago essa reflexão, né? Sobre o que eu quero falar, qual é a luz que eu quero colocar. O assunto do mês de setembro é relacionamentos. Então, é justamente isso, a gente criar redes de apoio, a gente aprender a gerar feedback, a gente ter redes de relacionamento profissional, a gente entender um pouco como as mídias sociais podem nos ajudar. Vocês sabem que as mulheres, eu vi essa estatística e achei incrível, 70% dos empreendimentos liderados por mulheres estão, de alguma maneira, online ou através de website, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Pinterest. Estamos mais presentes que os homens, porque a gente vai criando essas conexões online e virtuais, porque é um jeito da gente equilibrar o on É. e o off.
né? Então, é muito importante a gente olhar para isso. E o outro dado super interessante para a gente avaliar aqui, pensar como que a gente pode ter oportunidades e crescer, é entender que o Brasil hoje é o sétimo país no ranking de mulheres que mais empreendem, que empreendem mais que os homens. Então, a gente tem um potencial criativo, de conexão, de rede, que a gente tem que desenvolver, porque a gente está aí, né, buscando isso. Então, aprender a usar as nossas potências, né, que é o que a gente vai falar agora um pouco, sobre como ativar esses traços de personalidade, como ativar tudo que a gente tem interno, né, e que às vezes a gente não tem a ferramenta mesmo, né, que nem você foi buscar essa ferramenta. É super importante. Então, vamos lá, que isso daqui vai ser muito mais que uma É, live. Vai ser uma delícia. Conta aí, como Mercedes, que é essa história? primeiro, eu sempre falo que empreendedorismo ele é um comportamento, né? E a mulher em si, como você trouxe a estatística, ela já tem isso nela, essa habilidade de fazer duas coisas, dupla jornada. Porém, não é fácil. Ela se sente cansada, ela se sente sozinha. Então, lembra que eu Uhum, comentei, fiquei 10 anos fora. Eu falei, gente, mas eu não sou só a dona de casa, mas eu também não sou aquela mulher que só era empreendedora. No caso ali, eu trabalhava sim. no mundo corporativo, estava no auge da minha carreira. Como conciliar tudo isso? E eu não queria abrir mão da maternidade, coisa que muita mulher não quer abrir mão disso. Verdade. E foi quando veio a oportunidade, a conexão divina que eu falo, de conhecer bem no meio da pandemia, isso foi mais ou menos em março, abril, bem no início, e eu acredito que o online, ele favorece muita gente por conta dessa, a gente consegue administrar, otimizar o tempo, eu mesma, né, consigo aqui levar a criança em escola, volto para uma reunião, emendo outra, que o presencial muitas vezes ele comprometeria. Com isso, eu Uhum, entrei num grupo de mulheres, como eu falei, e ali eu percebi no meio da pandemia que muitas foram desligadas do CLT, ou não, eu quero ser essa mulher, eu quero empreender, eu quero pôr para fora literalmente, mas eu quero acompanhar ali o desenvolvimento da minha casa. Porém, elas se sentiam sozinhas. Quando elas vieram para esse grupo, elas se sentiam com rede de apoio, de se relacionar, de se sentir o quê? Também segura, como você bem comentou, o network um pouco tempo atrás é muito patriarcal, homens. E não, as mulheres estão cada vez mais se sentindo, sim, no empoderamento dela, na segurança na essência dela. Mas quando bate no autoconhecimento, que a gente sempre conversa, ele é muito importante. Né? Então, uhum, entrando nesse grupo de mulheres, eu pude perceber que elas estavam ali. Eu posso ser a profissional de novo, eu posso empreender, porém eu posso conciliar aí essa dupla jornada que não é fácil, Mercedes. Como você falou, tem reunião que a gente deixa de ir porque a gente tem ali a rotina dos filhos, é, como por exemplo, uhum, ou dos pais para cuidar. A mulher tem esse muito servir dentro dela já também. E sim. muitas não querem perder isso. Muitas falam que não, decidem, mas muitas querem permanecer. E eu acho que é aí que Uhum, está a graça, né? A virtude da mulher, ela conseguir lidar. E em Provérbios 31, que é um versículo bíblico que eu gosto muito de ler, ela é essa mulher empreendedora. Ela é uma empreendedora, ela negocia com mercadantes, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela dá ordem para a serva. Olha a multifunção dela, né? Então, para sim. você ver que nós já temos essa habilidade dentro de nós. Porém, Mercedes, o que eu percebia dentro delas, quando elas entravam, como eu fazia parte do Bank Office, eu recebia essas mulheres empreendedoras. Muitas vezes elas chegavam assim, não é para mim, e queriam desistir. E aí que Uhum, onde eu fui despertar, não, não tem por que desistir. Se você já tem essa vontade de empreender, seja através de um serviço, seja através dos produtos que elas fazem, artesanato, brinco, roupa, de todo o produto, é só literalmente você se sentir, assim como você vê, assim você se sentir grandiosa. E ali elas começaram desenvolvendo esse trabalho de se sentir uma empreendedora e competente com os homens. uhum, Tanto quanto, né? Claro, cada um na sim. sua virtude. Então foi um processo muito lindo de lidar com essas mulheres ali, a ponto de montar o Empreender-se, como eu comentei com você, que é um Sim. treinamento comportamental empreendedor. Então, o empreendedorismo, como eu trago, ele é um comportamento cheio de habilidades. E o Uhum, network, a rede de contato, é tudo, tanto uma rede de apoio quanto de desenvolvimento. Tudo que a gente precisa é do outro, tudo que a gente precisa estar no outro, né? uhum.
Porém, a importância da gente conhecer os nossos traços para a gente, como você falou, empreender melhor. A empreendedora, ela é criativa, a empreendedora, ela é comunicadora, ela é estrategista, mas ela estando no melhor recurso dela, ela consegue ter mais estratégias para poder empreender o negócio, fazer o negócio dela acontecer, quanto lidar com as conexões. É, porque essa questão do recurso interno, né, que a gente fala, às vezes você tem o dinheiro, às vezes você tem o tempo, mas você não tem a confiança em você mesma para ir superando os obstáculos, né? Eu venho notando e trabalhando muito isso aqui nas mentorias, porque é uma questão muito mais emocional, né, do que prática, às vezes. Então, por exemplo, ligar. Sabe assim, fazer ligações ativas para clientes, tomar a dianteira, né? Não ficar passiva esperando receber um pedido de orçamento, um pedido. Isso às vezes inibe as pessoas, porque elas ainda não estão, elas não querem ser rejeitadas, tipo, não posso atender com você, falar com você agora, não quero, isso para mim agora não dá. E não se trata da pessoa, né, dela. Se trata simplesmente da situação, né? Então, começar a olhar para a gente como uma potência ativa, né? Como sair desse lugar de desconforto, né? E ir além é muito importante. E eu acho que aqui, quando a gente entende o nosso papel no networking e no empreender, a gente começa a gerar oportunidades, né? Se a gente vai além, se a gente dá esse passinho, né? E esse voto de confiança aí na gente, de que sim, eu sou capaz, que eu posso, e que o que eu não sei eu vou aprender, né? Eu até estava vendo tanta coisa agora que mulher morreu a rainha, né? E falaram isso justamente, poxa, com 25 anos, né? A gente é muito nova, a gente não sabe nada. Ela foi aprendendo todo esse a política, né, a questão econômica, tudo que ela precisou fazer para servir o povo, na prática. E o que ela não sabia, ela ia lá, chamava os assessores ou estudava para se Network dela. desenvolver. O networking dela, exatamente, gostei. Então, tudo é possível, basta a gente querer, né? Mas quando a gente ainda tem ferramentas, que eu acho que isso que a gente vai falar aqui também, né, que potencializam ou que ajudam, que põem luz, né? Eu sempre falo de pôr luz, porque, lógico, ninguém é perfeito em tudo, né? Mas a gente tem coisas muito interessantes que, se a gente ativa, elas se tornam nossa marca pessoal, né? Elas se tornam aquilo pelo qual a gente é percebida. Então, usar isso estrategicamente, tem gente que faz isso intuitivamente, é muito bacana, mas por que não usar, né, do conhecimento, do estudo, da estratégia para transcender, né, esses medos, essas dúvidas e tal? É por aí que a gente vai, né? Tanto que a gente fala sempre que networking, ele não é para ser feito de forma interesseira. É para ser feito de Isso. forma interessante. E a mesma coisa, se eu já faço de uma forma intuitiva, por que não fazer de uma forma estratégica? Para ser interessante. Por exemplo, eu vou falar aqui um pouquinho dos 5 traços. Eu tenho um Uhum. traço da comunicadora. É um dos traços que eu vou comentar aqui. Porém, é um traço, a dor é de abandono e o recurso é comunicador. A partir do momento que eu conheço isso, tanto para as minhas dores, para lidar comigo, eu sei até onde eu posso chegar, até onde eu posso me explorar, eu também consigo trazer isso para o negócio. Como, por Uhum. exemplo, eu sabendo que eu sou comunicadora, por que não estar no meio do network, no meio de pessoas, estar fazendo esse contato? Isso me ajuda muito e ajuda Uhum. muito o meu negócio. Porém, a dor é o quê? A dor do abandono. Quando, para eu não ficar numa dependência pessoal das pessoas, literalmente de pessoas, eu consigo colocar, inclusive, eu me acolher. Até uma peça de roupa, você sabia que traz um certo acolhimento? Uma peça mais quentinha, uma peça de pelinho, aquilo traz um certo acolhimento. E eu consigo eu consigo me explorar mais. Olha a importância de se conhecer. Eu estou passando por um Uhum. processo pessoal que eu não estou fora do meu habitat, da minha casa, eu estou de hóspede, e isso não me traz um acolhimento. E eu Uhum. faço parte de um grupo onde eu dou palestra,
E ali eu me sinto um pouco vulnerável, não me sinto acolhida. Como eu vou me apresentar no outro dia? Eu coloco coisas acolhedoras, eu falo com pessoas que eu sei que gostam de mim. Então, eu consigo entrar na minha melhor performance para poder eu realmente fazer a minha boa entrega. Isso quando eu me conhecendo. E eu conhecendo o perfil da outra pessoa, eu também consigo trazer usando o rapport. Olha, eu já fazia isso de uma forma intuitiva, porque agora eu trago de uma forma estratégica, como você falou. Eu sei os meus Uhum. traços dentro do meu negócio. Por exemplo, dentro do meu negócio, que eu trabalho com treinamento, preciso de pessoas. Então, eu trago essa pessoa para perto de mim. Eu uso os meus traços para poder eu ter o meu melhor, como eu falei, mas para poder também trazer o outro para perto. Como, por Uhum. exemplo, aqui você usou uma estratégia, olha, uma live ela aproxima, ela conecta Sim. pessoas, entende? Uhum. Então, é feito de tudo muito de forma, não é interesseira, mas interessante. E esse é o segredo do network. E como você começou a falar, é a troca. Então, o que, que eu trouxe dentro da minha vivência como a rainha, né? Quando falam que quando falam, a rainha morreu, a gente já sabia que era ela, né? Porque ela É. já tinha ali a essência dela. E você viu, ela não sabia, ela ia buscar porque ela tinha um autoconhecimento, não tem nenhum problema ter as minhas limitações, né? Uhum. Isso que é Uhum. mais importante. E as ferramentas que eu fui buscar foi justamente dentro de mim, do autoconhecimento. Olha que interessante. Uma É. pessoa, por exemplo, criativa, eu sou a comunicadora, mas o primeiro traço, tudo acontece dentro do ventre da mãe, tudo acontece lá na nossa essência. Então, um bebezinho, que ele se sente rejeitado, ele tem a dor da rejeição, mas ele tem o recurso da criatividade. Porém, é uma pessoa que não gosta muito de toque, diferente do comunicador, que gosta aqui, ó, fala com a mão, toca, vai para um café, olha, a gente marcou um café, isso é muito importante pra gente. Eu É. conhecendo o meu perfil e conhecendo o seu, é claro que eu vou aceitar um café, vamos num café, fazer nossa Uhum. reunião lá, isso aproxima, a gente gosta. Mas o criativo, ele já é mais reservado, ele gosta mais de uma individualidade, ele gosta mais do intelecto. Então, uma reunião aqui no online, para ele super funciona, prático. Então, a gente tem Uhum. essa percepção daquele que está na nossa frente, do outro, e trabalhar ali com aquilo que conecta mais. Olha a diferença. Ele não Perfeito. gosta tanto de toque, Uhum. ele é mais inteligente, ele é mais objetivo, automaticamente. Ele não ficaria 4 horas num café. Não, de Uhum. jeito nenhum. Uhum. Então, o online super funciona. Então, você conhecendo o perfil da pessoa, você direciona as estratégias para você é, trabalhar esse network de forma assertiva. Né? Sim. Por, Uhum. olha a diferença entre um comunicador que gosta de pessoas, do movimento, e um criativo que ele é mais reservado. E a gente sabendo, identificando esses traços, a gente consegue melhor, como eu falei, tanto explorar o nosso trabalho, como automaticamente Se a relacionar, palavra né? Uhum. o O outro, outro, ativar o melhor do outro, porque ativar você o melhor pode do outro. ser tão sensível a ponto de perceber aonde o outro precisa, né? Dessa, dessa, dessa ativação e você consegue, né? É muito E isso interessante. Ou fazer parcerias, né? No caso, também estratégica. Você pode procurar uma pessoa para te complementar, no é, caso. por exemplo, eu tenho traço comunicador, como eu falei para você, e tenho realizador. Eu gosto de acontecer. Porém, eu já não tenho. Nós temos todos os traços, porém, em alta, né? O meu maior Aham. traço não é. O meu maior traço é o comunicador e o realizador. Porém, o planejador, eu vou comentar aqui para ficar mais fácil para todos entenderem, é baixo. Eu tenho que ser muito estratégica para trazer esse planejador. Só que isso me requer muita energia. Então é muito Uhum. mais fácil fazer uma parceria ou contratar alguém que o perfil comportamental dele, o traço de caráter é no planejado. Que aí ele faz as planilhas, ele planeja tudo, entende? Enquanto ele está lá planejando, eu já fiz todas as minhas conexões e está tudo bem. Por isso a Uhum. importância de se conhecer, como eu sempre trago, a nossa principal conexão, que eu falo que é na horizontal, né? É se conectar com a gente, com a fonte vertical, e Sim. depois horizontal com as pessoas. Então tá tudo bem, minha zona de força, meu superpoder, como você coloca, não está em planejar. Apesar de saber a importância dele, principalmente para os negócios. Mas aí eu me Uhum. associo, ou eu contrato alguém que a zona de força dela é planejamento. Então a gente se Perfeito. equilibra. Olha aí, Uhum. e melhor, Mercedes, eu tiro o peso de culpa. Porque quando eu É, não conseguia planejar, eu perdi meu tempo, dormia frustrada, era pesado.
deixava Tem de fazer o razão. que eu fui chamada para fazer, que é estar na conexão, movimentando pessoas. Eu gosto muito de contar aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho de como funcionam esses traços, de uma forma de Isso. que eu Conta acho um que fica pouquinho mais. dos traços para ficar um pouco mais claro, né? Quais são, né? E como que funciona essa conexão aí de traços? Porque é o que você falou, a gente não tem um traço só, né? A gente tem um mix de traços, mas alguns se destacam. E é nesses que a gente pode pôr luz, foco, né? E complementar com aqueles mais fraquinhos, né? Não sei se é esse é o termo, mas né? Através de associações, parcerias, estudos, mentores, aí você vai procurando, né, o seu complemento. Isso. Então, Olha, conta um pouquinho aí, Adri. isso é estudo, é científico, tá? O que que acontece? O bebê, quando a mulher engravida, tudo tá ligado. A mulher engravidou, o primeiro traço é o criativo, que ele tem a dor da rejeição. Então a mulher engravidou. Por qualquer razão, Mercedes, qualquer razão, ela se sentiu insegura. Às vezes ela engravidou numa hora que não era o planejado, ou ela queria Uhum, muito aquele bebê e tem medo de perder, ou o marido ficou desempregado, ou ela, meu Deus, e agora eu trabalho tanto, como que vai ser quando ele nascer? Qualquer sentimento que deixou ela insegura, ela deixou de jogar oxigênio para o útero. O útero ficou duro e gelado. O bebê que estava lá dentro, o bebezinho, ele se sente desconfortável. O que, que ele faz? Eu vou ficar quietinho aqui para não me tirarem daqui. E todo o oxigênio dele vai para a cabeça. Todo o oxigênio. Então, o que, que acontece? Ele teve, não é que ele foi rejeitado, mas ele teve uma percepção de rejeição e ficou quietinho para não se mexer. E toda vez que ele se mexia, quando o bebê se mexe, que eu sou mãe, por 2 vezes eu engravidei e você também, muitas de nós somos mãe, quando o bebê uhum, mexe, a gente põe a mão na barriga, a gente percebe. É uhum, a forma que ele tinha de, então, vou ficar quietinho aqui para que ela não me tire daqui, porque aqui é o mundo deles. Com isso, ele teve o traço da rejeição, levando para o superpoder é uma criança que vai se tornar um adulto extremamente criativo. Lembra que eu falei que o oxigênio é na cabeça? Então eles uhum, pensam muito. Eu, no caso, tenho na altura dos olhos, fiquei visionário, então eu olho as situações como uma oportunidade. Agora eu já sei que isso não é mais intuitivo. E realmente eu tenho esse superpoder, então eu presto muita atenção no que eu olho. Né, nas estratégias que uhum, eu tenho através dos meus olhos. Então, essa criança, ela teve a dor da rejeição, uma percepção, e isso, quando existe a formação, existe uma mielinização. É como se pegasse um fio, e encapasse ele. Então ele fica um uhum, registro, e esse registro, ele é literalmente formado nas células, ele faz a forma do cérebro pensar, e isso interfere no corpo, no formato do corpo. Então, como que eu faço essa análise? Observando o corpo da pessoa. É aquela pessoa, normalmente, ela é mais reta, com a cabeça mais comprida, igual tem vários, aquele do que lançou o MacBook, como que é o nome dele? O Steve Jobs? Isso, ele é um Uhum, criativo puro. Você pode ver que ele é mais reto, extremamente inteligente, são pessoas mais frias, mais uhum, práticas. Como eu te falei, ficar horas num café com a pessoa, você vai perder ali uma negociação. Tem que ser objetivo, prática. Um online super funciona. O uhum, segundo traço é o comunicador. O bebê nasceu. O que o bebê, quando nasce, ele precisa de ser amamentado mais do que o leite materno, ele quer a nutrição da mãe, o olhar dela, né? Ele até fica assim com a mãe. Por qualquer razão, essa mãe tá com dor no peito, tá com outro filho, trabalha, tá com falta de tempo, tudo que ela não dá para ele, às vezes, é a atenção que ele precisa. Sempre voltada para a percepção dele. Com isso, ele tem o sentimento do abandono. Rejeição é uma coisa, abandono é outra. Rejeição, a minha mãe não me quer. Deixa eu ficar uhum, quieta aqui para ela não me tirar. Outra é o abandono. Ela me quis, mas agora ela não quer mais. Tem uma diferença entre a rejeição e o abandono. E esse segundo traço do abandono, ele não sente que a mãe está presente ali. E aí ele começa a chorar. O que a mãe faz? Tudo põe leite na boca, chupeta na boca, para acalmar o bebê. Ela talvez não saiba lidar com a situação. Isso desenvolve a uhum, dor do abandono, porém, o recurso dele, ó, falar, comunicar. São ótimos comunicadores, como o Jô Soares. Olha o Jô Soares. Você vê que aquela criança mais redondinha, mesmo adulto tem um rostinho mais infantilizado, porém se uhum, comunica muito bem. Gosta de pessoas. Porque o medo dele é o quê? Medo de ser abandonado. Então ele está lá uhum, sempre
rodeado de Ativo pessoas no relacionamento. para Uhum. se sentir, para se sentir amado. Então são ótimas pessoas para o quê? Você já conhecendo esse perfil, leva para um café, vamos conversar, leva para almoçar, grandes negócios são fechados em mesas, mas você tem que conhecer a comunicação da pessoa. É o comunicador. O terceiro traço é o estrategista. Até eu gosto de usar muito as mãos, olha, é o do meio, é o dedo maior. Só que ele tanto vai para um lado quanto para o outro. O estrategista, ele olha o mundo como troca. Lá, mais ou menos, uns 3, 4 anos, a mãe quer tirar a chupeta do filho, eu já fiz isso, ela traz um docinho. Olha, toma aqui um docinho para você me dar a chupeta. E começa a olhar o mundo Aham. como troca. Então, qual que é a dor dele? Da manipulação. São aquelas pessoas que gostam de manipular. Porém, no recurso, são ótimos líderes. Ele não usa como manipulação, ele usa como estratégia para o grupo avançar. Então, por exemplo, Uhum. dentro do grupo que eu faço parte hoje, o diretor do grupo, ele é estrategista. Ele, no recurso, ele põe todos os presidentes para funcionarem. Mas ele, na dor, já não consegue. Entende? Porque ele olha como Uhum. vão trair. Estão me traindo, no caso, né? Então, é o mundo como troca, Trocando. Uhum. trocando. O quinto, Mercedes, é o planejador. Ele acontece ele quando a criança já tem lá uns 4, 5 anos, que a mãe entende que ele já sabe falar, que ele já sabe comer, que ele já sabe andar e que ele está pronto. Mas o esfíncter é o último a ficar pronto, né? O que Uhum. acontece? Ele faz, a mãe arrumou bonitinho, ele faz um cocô, um xixi. E a mãe fala: João, meu filho, a mãe já você tá todo limpinho e você fez xixi ou cocô, quer dizer, põe a criança num constrangimento. Ela sente um constrangimento tão forte, que ela desenvolve o medo da humilhação, o traço da raiva. Que raiva de ter sido humilhado, exposto à minha intimidade aqui. Porém, ele desenvolve o recurso do planejamento. Eu vou me planejar na fase adulta, né? Assim como ele pensa, eu vou fazer tudo muito planejado para que não aconteça nada, desculpa a expressão, né? Que aconteça Uhum. alguma merda aqui para me expor, né? Aham. O medo dele é muito grande. Então, ele já se planeja muito antes. E o quinto Sim. traço, que eu tenho aí esse traço muito forte, que é o realizador, que é o amor de Édipo. Ele começa a olhar o mundo como trio. Como Uhum. papai tem mamãe, vovô tem vovó e eu. E o amor dele é a mãe, ou o amor dele é o pai, o amor de Édipo. Então ele tem o traço da traição muito forte. Porém, ele tem o traço da sedução, como os jogadores de futebol, por exemplo. Eles são competitivos, muito parecido com o estrategista. Se ele tiver na dor, ele compete para poder se sentir o melhor. Eu vou ganhar. Fácil entrar em triângulo amoroso. É muito fácil entrar em triângulo amoroso. Seja de relacionamento amoroso, literalmente a dois, como de amizade, está lá envolvido num triângulo. Porque está Uhum. uma competição inconsciente. Mas no recurso, ele seduz, ele executa, ele aparece como as atrizes, como os jogadores de futebol. Mas no recurso. Olha que muito interessante a gente se conhecer, para ver como que a gente tira a nossa melhor performance mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tava escutando isso porque, assim, é da concepção até mais ou menos isso daí que você está falando, 6, 7 sete, anos. 8 anos, né? Isso, E então, em todos os momentos, a gente vai ativando esses traços. E isso. como que a gente se torna mais de uma coisa? É no trauma, é na dor ou é na potência? Aonde que isso porque, por exemplo, tudo que você contou, eu me identifiquei em algum momento da minha vida, né? Da minha Ah. infância. E o que que eu sou mais? Como que veio isso mais forte? Só pelo formato do corpo ou por alguma experiência que ficou mais, tipo, carimbada? Na verdade, o formato do corpo já é o resultado. Tá? Aham, O formato do corpo já é o resultado, igual você tem o planejador. Olha, você tem o uhum, comunicador, você tem o planejador, então a gente vê pelo formato do rosto, pelo formato do corpo. Ele já é o resultado. É a forma do seu corpo, é a forma que a sua mente funciona. Então eu já sei, eu estudando os seus traços, eu já sei como é que você funciona. Eu sabendo como você funciona, eu já sei lidar com as estratégias com você. Já, ó, isso aqui uhum, funciona para Mercedes. Né? Vamos repassar o roteiro? Isso, realmente a Mercedes é importante. Vamos já nos programar para que dê tudo certo. Faz uhum, parte de uma mente planejadora. Mas como que isso acontece? É lá na coluna, no tronco. Lembra que eu te falei que vai da vértebra da primeira? O bebê nasce todo molinho, não nasce? Todo uhum, molinho. Na hora que a coluna ficar durinha, ela vai mineralizando do primeiro até o último, uhum, até a sacral. Quando que ele é a dor e recurso, eles andam juntos.
É a forma Uhum. da gente lidar. Limão ou uma limonada? Eu falo que eu não consigo chupar a fruta limão, mas para mim a limonada é o suco mais refrescante que tem. Mais que açaí, mais que acerola, Uhum. ele é extremamente refrescante. E é assim a dor e o recurso. Porém, a percepção do bebê é a percepção. Pode ser gêmeos, a mãe engravidou de 2 bebês. Cada um vai ter a Sim. sua percepção. A percepção que ele teve daquele momento. Exemplo, a dor de abandono foi tão forte, a dor ali foi tão forte, a percepção que ele teve. Ele se sentiu tão abandonado, porque a mãe, de repente, tem um outro irmão e ela vai dar Ah, conta do outro irmão pequenininho, igual eu tive filhos próximos. Então, a minha filha tem a dor do abandono muito forte. Até o uhum. formato do rosto dela é bem redondinho. Por mais magrinha que ela esteja, tem o rosto redondo. Mas eu tava com ela bebê, o meu menino de 3 anos, aprontando ainda, porque tá no Sim, processo. E às vezes eu deixava ela para ir lá. Mas aquilo não é que eu estava abandonando a minha filha, pelo amor de Deus, mas ela se sentia, a dor foi tão profunda que aquilo que marcou. melinizou ali, criou como se Uhum. fosse uma cicatriz, literalmente. E ali, Sim. aí ele selou. Lembra que eu te falei do fio? Que ele Uhum. vem, cria uma capinha, ele sela. E ficou uma marca, gerou uma dor. Só que na hora que gera dor, gera também o superpoder, que aí na fase adulta a gente vai explorar. Eu tenho a dor do abandono forte. Porém, Uhum. como que eu vou ficar lá me sentindo abandonada? Ainda mais no momento da minha vida que eu tô sem acolhimento? Tô sem o meu porto seguro? Não. O que eu faço? Eu tô com as minhas amigas. Eu estou no meio de amigos. Eu vou para aquele lugar que me traz esse acolhimento. Coloco peças de roupas. Melhor eu me acolho. Porque aí tem todo um processo também do autoacolhimento. Eu me conheço tanto que aí eu procuro comer coisas que eu me sinto acolhida. Eu coloco situações que eu me sinto acolhida. Então, outro, por exemplo, eu tenho o traço do realizadora forte. O Uhum. traço da realizadora forte. Ela quer acontecer. Esse dia que eu quero que acontecer, eu faço escova no cabelo, eu passo um batom mais assim, eu coloco um salto, porque aquilo vai me Uhum. enfatizando aquela coisa do acontecer. Então eu já sei, hoje eu preciso acontecer. Coloco um colar mais, exemplo, um colar maior, um vermelho, que eu quero Uhum. acontecer. Eu vou até te trazer um exemplo aqui, que dentro do curso que eu fiz, essa professora me trouxe esse exemplo e eu nunca esqueci. Vamos imaginar que um roteiro de teatro. O Aham. criativo, que é o primeiro traço, ele vai lá e cria todo o roteiro. Criou detalhes e detalhes, criou, tirou tudo da mente e pôs no papel. Vem o comunicador, que é o traço do abandono, e fala: Uau, Mercedes, que roteiro, a gente precisa pôr isso acontecer. Ai, Adriana, mas como? Eu não sei. Não, daqui que eu vou fazer esse seu roteiro acontecer. Aí chega lá no amigo estrategista e fala assim: João, eu conheci a Mercedes, que tem a dona desse roteiro aqui, só que a gente precisa fazer acontecer. O João fala: Já sei, vou falar com o Alberto. Alberto, eu tenho esse roteiro aqui da Mercedes, que a Adriana, uma amigona minha, me trouxe, e eu acredito que ele pode dar certo. Você tem como fazer isso acontecer? O Alberto, que é planejador, levanta todos os custos, planilha tudo e fala: dá certo para acontecer. Aí contratam a Maria. E a Maria faz todo esse roteiro acontecer no palco lindamente. Então é isso, todos nós temos todos os traços. Como que a gente vai usar dessa forma? Só que às vezes, aquilo que a gente trouxe aqui na live, eu tenho todos. Só que o meu Uhum. maior é a minha percepção foi tão grande ali no abandono e na traição, que são os meus maiores traços. Eu Uhum. posso, de forma muito estratégica, elevar o outro? Eu posso elevar o meu planejador? Posso, mas eu vou ficar gastando energia. E se eu posso, que é aí que está a virtude de Deus, fazer uma parceria com a Mercedes, que tem um planejador alto, e a gente fazer uma parceria, porque Uhum. todo mundo ganha, você entende? Ou contratar uma Sim. secretária virtual para fazer toda a minha planilha, para que eu vou ficar Uhum. ali? Se o meu Uhum. melhor é me comunicar, é fazer minha apresentação acontecer. E isso é Uhum. tão sério, Mercedes, que eu fazia É parte daquele verdade. grupo só de mulheres. Porque eu me Uhum. sentia insegura. Quando eu comecei a acontecer de que tá tudo bem que eu não sou tão planejada, que eu posso contratar ou fazer parceria com alguém, e que eu sou essa comunicadora, que eu consegui me acolher depois que eu me acolhi, porque muitas vezes a gente fica esperando acolhimento dos outros. Verdade. Nosso maior Uhum. acolhimento somos nós mesmos. Aí tem todo um processo de autoconhecimento para isso. Sim. Aí eu fui convidada a participar de um grupo de network misto. Quando eu vi aquela energia masculina, porque a mulher ela é mais acolhedora. Lembra que eu falei? Ela tem a Sim. habilidade do servir muito forte. Porém, o homem ele é mais ação, ele é mais prático. Quando eu falei, uau, eu preciso dessa energia mista.
do acolhimento, que é o meu forte, até porque eu tenho esse traço do servir, do abandono, para Uhum. as pessoas não me abandonarem, inconsciente, ter uma atenção velada, eu quero estar no meio de pessoas, isso é forte meu, porém, eu preciso dessa ação para o negócio acontecer, é um negócio. E aí Uhum. ajuntou vamos imaginar esse movimento, essa energia feminina e masculina. Só que Sim. aí sim, eu me sentindo que eu sou boa na comunicação, na realizadora, eu consegui me sentir segura no ambiente com homens. E tenho Uhum. desenvolvido, constante. Mas olha a minha postura já mudou. Porque antes eu Sim. ficava lá só no meio daquelas mulheres para me sentir E escondida acolhida, atrás do palco, né? Que eu falo. atrás do palco. Só que eu não É, nasci para ficar atrás do palco, de eu nasci para jeito estar na nenhum. frente. E É. aí é onde existe a minha melhor Uhum. riqueza, a abundância. Ela está naquilo que a gente Isso. é melhor. E tá É. tudo bem que reconhecer que eu não sou tão boa planejadora. Mas que eu tenho parceiras, eu tenho a Mercedes, por exemplo, eu tenho uma amigona minha, a Edivânia, por exemplo, super parceira no planejamento. Você entende? Sim. Uhum. Esse é o recurso. Mas para isso, voltando naquela sua pergunta, existe um mapa de caracteres, que inclusive é uma amigona minha, que eu acho que ela está aqui na nossa sala, aqui, a Renate, Ah, ela que consegue legal. pontuar claramente, existe um mapa, uma análise bem Uhum. precisa, aí eu não me especializei nessa análise, e aí a gente, que é o segredo da parceria, né, que eu falo, ela faz esse mapa bem assertivo, então aí precisa de uma Uhum. análise de o ideal é a pessoa estar tá com uma roupa bem coladinha de academia, o cabelo preso, para Sim. que de uma forma muito precisa ela consegue pontuar através do corpo, é só o Que resultado interessante. de Uhum. entender como pensa. Então eu aqui consigo bater o olho em você, já ver o formato da tua testa, do rosto, como eu conheço você pessoalmente, o formato do teu corpo, porque a gente fica com Uhum. a visão muito Rápida, né? aguçada, É. rápida, então Uhum. rapidamente. Mas não é só sobre o intuitivo, é realmente muito assertivo. Eu tenho 35% da realizadora. O meu corpo é um formato mais assim, ó, pera, mais fino Uhum. em cima e largo embaixo. Tenho 35% e é assim que eu funciono. 28% da comunicadora. E aí a Renate, que ela faz esse mapa para mim, ela faz de forma específica. Ela se especializou mesmo em pontuar a porcentagem de cada traço. E aí, em cima dessa porcentagem, eu falo: olha, Adriana, você tem 35 de realizadora, 28 de comunicadora. Você vai ficar no planejamento? Não. Você associa com a Mercedes. É. Tem um Uhum. planejador alto. Essa é a Isso. graça. E isso E me trouxe um esse, empoderamento. isso é tão interessante porque é aquilo que a gente estava falando, né? É ser interessante sem ser interesseiro. Quando você percebe que você não precisa ser tudo, que você pode complementar com parcerias estratégicas, e o outro também, né? Pegar a pessoa certa, não tem interesse. É Não, interessante, é a soma. E aí surgem as oportunidades, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Quando a gente. Você estava falando desse mapa aí que a Renate faz, e eu fiquei pensando no mapa astral, né? Porque basicamente é um desenho da gente, assim como o nosso formato do corpo, né? O mapa astral também. Então, olha quantos recursos a gente tem quando a gente faz essa comunicação interna. Né? isso. E por isso que eu quis muito trazer, né, você aqui para essa conversa desse mês de setembro, porque quando a gente fala em relacionamentos, em comunicação, a gente precisa muito, primeiro, falar aqui para dentro, né? Quem eu sou, do que eu gosto, como que eu funciono, qual é a minha potência, se meu corpo é assim, se meu posicionamento é esse, e qual é a minha fraqueza também, onde eu preciso aumentar aí esse cuidado, né? De repente, para depois sair daqui para fora. Então, isso que você falou, assim, um trabalho de bastidores, né? Não foi em vão esse teu trabalho ali, porque ele te colocou depois com muita clareza no palco, né? Isso. Então, a gente fazer primeiro e eu trago muito isso para o trabalho de empreendedorismo, né? As pessoas às vezes me falam, ah, mas se você faz planejamento estratégico, plano de marcas e tal, por que que você fica tanto no autoconhecimento? Para mim, é a base de tudo, né? Eu não posso ser uma boa líder, uma boa empreendedora, ou uma pessoa que vai servir na minha potência se eu não conheço.
né, a mim mesma, né, desta forma, né, neste lugar. Então, é muito importante, né, a gente sempre estar olhando para dentro, sempre estar trabalhando. Eu acho que olhar para dentro é o tempo inteiro, né, Adri? Não é porque você tem essas ferramentas que, puf, parou. Ao contrário, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem curiosidade e quer se trabalhar, né? Esse meu trabalho, assim, pelo menos o meu de autoconhecimento, que eu vim fazendo com muita força nos últimos 2 anos, também pela minha transformação profissional, né, que eu passei, só me empodera. E é isso que eu justamente busco trazer aqui na mentoria, empoderar, né, as mulheres para que cada uma trabalhe essa potência ao máximo para ser feliz, para se realizar. E ter essas ferramentas é muito interessante, né? É muito gostoso, né? Porque assim fica mais fácil, fica mais leve. Isso que você falou, para que eu vou procurar ser planejadora? Não, eu vou ficar leve aqui, usando minha potência máxima e buscar uma parceria, trazer uma pessoa para me ajudar, né? E justamente pensando nisso, a gente podia aqui conversar um pouco sobre quais são, né, as dicas, né, para as pessoas começarem a sair desse lugar, né, de desconforto, de insegurança, para criar relacionamentos. O que que elas podem fazer para se potencializar, né, dentro do trabalho de traços de personalidade e dentro de um trabalho de empreendedorismo mesmo. Primeiro, a gente já falou aqui, né? Como até a Renate colocou aqui nos comentários, tudo muda a vida, como Muda a sempre vida. traz, Uhum. é o autoconhecimento. A partir do momento que eu me. Por isso que eu falo, gente, para mim é revelador. Olha, eu falo que é o poder da cruz, né? Porque eu acredito na cruz, olha. Se é para pensar, a cruz, né? Literalmente é um X da Aham. conexão. A primeira conexão é com a gente, então o autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, o que eu gosto, como eu sou. Quando eu descobri, Mercedes, literalmente, que eu sou uma ótima comunicadora, uma ótima realizadora, tá tudo bem, tira o peso de eu não ser uma excelente planejadora. Claro que eu poderia me Uhum. tornar. O ser humano, ele é capaz de tudo. Mas olha o Claro. desgaste, o gasto de Uhum. energia. Então, por que não que se leve, como a gente comentou aqui? Então, tudo vai do autoconhecimento, se conhecer e se acolher. Tirar a Isso. expectativa do outro, se acolher. Então, eu sei como eu sou. Que ótimo. Então, eu me acolho. Eu sei o dia da minha fraqueza. Eu sei o dia que eu estou bem. Oi? O dia que eu não estou Uhum. tão bem, vou buscar ajuda. Mas por mim. É só por mim, não é pelo outro. Primeiro ponto. É se Isso. autoconhecer. Eu falo que é a Uhum. primeira conexão. Eu me conectei comigo. A hora que você se conecta com a sua essência, que é uma palavra que mais me tocou na nossa amizade, é a essência, a minha É. verdadeira essência. Aí eu me conecto com a fonte, que cada um tem a sua. Aí vem insights, vem conexões divinas. Então eu falo que é a vertical. E a vertical é o que é a coluna, aquilo que sustenta uma casa, é aquilo que sustenta o corpo, é a principal. Aí depois disso eu vou para a horizontal, que é me conectar com as pessoas. E a partir do momento que eu me amo, eu consigo amar o outro como a mim mesmo. E amar é empatia, não é ser simpático, é ser empático, é colocar no lugar do outro. Aí eu entro na horizontal, tanto para relacionamento pessoal, marido, família, Uhum. que isso, gente, até para os filhos. Eu olho pro É. meu filho tem o traço do realizador, ele tem 12 anos, no auge da energia, e ele joga bola. Ele tava passando por umas situações, eu falei, opa, eu já sei, é ele, Deus fez ele perfeito. Eu não vou ficar olhando ele como O que competidor, eu vou olhar como falta? ele Uhum. que É. falta, vou pôr ele num outro esporte, sabe? Com muita energia. Então, é tão Uhum. mais fácil, evita até a confusão. Trazendo isso para o empreendedorismo, a primeira coisa, é como estar num grupo. O ser humano nasceu para ser amado e pertencente. Pertencente a uma tribo. Você tem que entrar num grupo que você, uma comunidade que você se sinta pertencente. Como o grupo das mães, o grupo das mulheres. Eu me senti pertencente àquilo. E cada Isso. uma tem o seu movimento para se sentir apoiando, não se sentir rival. O ser humano, se ele se sente que não é pertencente ao que ele está, porque ele já chega muito inseguro, Mercedes, vou falar por mim. Eu cheguei nesse grupo de mulheres muito inseguro. Então, o que eu fazia? Ficava calada. Eu não Uhum. era boa, eu não era suficiente. Chegar perto, então, das líderes, nunca, porque eu me colocava muito distante. A partir do momento que eu comecei, que aí eu estava ali, eu falei, uau, eu vou aproveitar, já entendendo esse autoconhecimento, Claro. eu posso mostrar para elas que elas podem se desenvolver.
Estar no Uhum. meio ali, ó. E aquelas que são amigas. E a amiga levanta, Mercedes. Amiga Oh. levanta. Tem aquela Uhum. que não e tá tudo bem, né? Não é para mim, mas tem aquela que fala que me levanta. Então você se ajuntar com aquela amiga e desenvolvendo, pegando os pontos fortes, os pontos fracos, e aí sim fazer parte disso. E estar tá envolvida nesse mundo. Eu falo que quando eu virei mãe, mais do que ganhar um bebê, eu me tornei uma mãe. Eu entrei para o mundo materno. Você via em grupo de pediatra, a loja Alô Bebê na época eu ia Sim. muito. Hoje, como mãe, coisa de escolinha, grupo de escolinha. Tenho muitas amigas minhas hoje que é mãe de filho, como a gente já comentou, é se tornar naquele momento. Eu sou uma empreendedora, então, tá no meio de empreendedoras, águias andam com águias para poder Uhum. e voam muitas vezes sozinhas, mas elas estão ali pensando juntas Sim. para ter esse Uhum. crescimento. Então, buscar Sim. realmente um desenvolvimento profissional, começando com esses grupos de uma comunidade, grupos de ali todas com o mesmo propósito, e Eu para vou poder se ajudar. acrescentar uma coisa importante que, pelo menos para mim, você sabe, até nesse grupo, né, que a gente se conheceu, para mim, ali não bateu. É, gente, também procurem primeiro entender quem seriam as pessoas ou os grupos interessantes para vocês. Isso. Pesquisem, né, um pouco esse ambiente, o que que tem ali, né? Não entrar por entrar porque tem, é super conhecido, ou tem muita gente, ou é gente top. Primeiro procurar o ambiente, né? O ambiente que faça sentido, que tenha as pessoas que podem te ajudar a crescer e se desenvolver, mesmo que seja desconfortável, porque na maioria das vezes é desconfortável a gente se expor, se colocar, o pitch, né? Falar ali do teu trabalho, do teu negócio em um minuto. Sim, Ou ir em eventos, por exemplo, almoços, workshops, tem gente que tem medo, ou que não, que vai e pede para uma amiga ir junto, e aí fica com a amiga e não se relaciona com os outros. Então, não. assim, pensar, aí vem um pouco também da minha cabeça planejadora e estratégica, é, qual seria o lugar, ou qual seria o evento, ou qual seria a companhia, né? A pessoa, o movimento que eu preciso fazer para me ajudar nesse meu desenvolvimento profissional, nesse meu fortalecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Para você não ficar batendo e voltando, Sabe por quê? né? Se você bate e volta, você fica frustrada. Aí você acha que você. Não, sou eu. Não, não é. Como você É, falou, pesquisar o lugar. Lembra que o ser humano nasceu para ser pertencente? Qual lugar que eu me coloco ali, que eu me identifiquei, que foi empático uhum, comigo? isso, E tá tudo bem, né? Se naquele uhum, lugar não é por nome, por status, por modismo, não, por quantidade. É exato. ali a entender, você se identificar com aquele grupo Com o grupo, que para eu ter chamo sua apoio. tribo, né? No Tribo, trabalho de marca que eu falo, a sua tribo atrai sua vibe, né? Your tribe attracts your vibe. Então, é muito isso. Você tem uma vibe, um jeito de ser que tem que conectar com esse grupo, né? Porque sim. senão vai ser sofrido e uma hora você se frustra e cai fora. E aí É, você perde oportunidades, né? Aquilo que a gente falou, desenvolver oportunidades de relacionamento, conhecendo seus traços de personalidade, é a chave, né? Então procura sempre olhar para tudo assim como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de desenvolvimento seu, mas que aquilo não seja agressivo para você, que faça sentido, né? Porque muitas vezes vai te pedir para você dar um passo a mais, né? sim. E se você não fizer isso, você vai para trás. E aí é uma pena, né? Aí é uma pena, porque. E Mercedes, nos treinamentos que eu faço, é justamente isso que eu quero. Você nasceu para ser o que você quiser, só que automaticamente, se você se conhece, conectada com a tua fonte, com a tua essência, você se Uhum, empodera. Esse empoderamento que vem para fora, isso. literalmente. Né? Não é o Uhum, feminismo, é o empoderamento interno. Aí é, sim você consegue, você não é frustrada, desistir. Se você quiser ser CLT, você vai ser. Se você quiser empreender no teu negócio,
né? É um crescimento, mas você entende, você não se torna uma pessoa frustrada porque não deu certo. Automaticamente, quando você se conhece, estar Uhum. nos lugares que te levam para esse crescimento, você só avança, você não é frustrada. E o que, É, que eu quero dizer que grita dentro de mim? A gente nasceu para ser plena em todas as áreas. É uma orquídea, a Renate mesmo, ela fez uma é, história esses dias, colocando a orquídea no lugar certo, ela brota. Não é isso levar uma mesmo. vida pesada, sobre pagar boletos, sobre ser condicionada. Não, nós somos livres. Mas aonde Uhum. que está? Na primeira conexão. Eu me conectei, eu sei que eu quero, eu vou buscar. E vou te falar que o universo, ele conspira a nosso favor. Que eu falo que Uhum. tudo coopera naquele que crê Sim. em Deus. Porque Uhum. ele traz pessoas estratégicas. E eu falo que a gente atrai. Então, se a gente está numa vibração boa, a gente vai atraindo pessoas que vai só nos ajudando. Com Mas para isso a gente certeza. tem que ter uma verdade que impulsiona, sabe? Isso é interessante, inclusive com a gente, né? Porque às vezes a pessoa desiste, aí não é para mim. Então deixa eu fazer aquilo lá, porque aquilo lá É. paga meu boleto, mesmo que eu seja infeliz. Não, podemos ser plenos, verdadeiros, entende? Mas numa essência. E tem mais uma coisa ligado a isso que você está falando, que é muito comum aqui nesse ambiente feminino, do empreendedorismo feminino, que é a falta de tempo, né? Que é Hum, uma dor muito grande da gente. Ah, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho tempo, ou não é um horário ideal para mim, para participar dessa rede de relacionamento profissional e tal, mas conhecendo os seus traços de personalidade, você pode começar a abrir espaços, né, na sua agenda ou no seu fazer de uma forma estratégica. Por exemplo, tarefas mais automáticas, né, mais administrativas. Você pode delegar, como você falou aí, para uma secretária virtual ou para uma pessoa, por exemplo, sei lá, produção, né? Colocar as coisas no lugar, arrumar uma mesa. Uma vez que a pessoa esteja treinada, ela pode tocar isso para você e você chega lá só para frente do palco, né? Então, usar o seu tempo e a sua rede de apoio, né? Porque a gente precisa de uma rede de apoio, também de uma forma inteligente, estratégica e planejada, né? Isso tudo ajuda muito para a gente crescer, porque senão a gente vai ficar sempre no vitimismo, né? E o vitimismo é o pior lugar que a gente pode se colocar, reclamando, justificando tudo para todos e para nós mesmas principalmente, é. né? E isso daí fica realmente parado, estagnado. Então é muito comum quando uma pessoa me aborda porque quer fazer uma mentoria, porque não consegue crescer, vem eu falo por quê, né? Aí vem essa argumentação: eu estou estagnada, não consigo, eu não tenho tempo, né? Eu tenho medo da procrastinação. Vem essas falas, né? E isso daí, gente, não tem nada a ver com a pessoa ser tecnicamente competente no que ela faz, né? Ela pode ser brilhante no trabalho dela, mas tem esses ruídos, né, internos. Então, por isso que eu falo, o trabalho também aqui na mentoria é muito silenciar e trazer ferramentas para você ter mais tempo, para você se empoderar, né? Para você se conhecer, para poder brilhar. Porque é o que você falou, tem lugar para todo mundo, a gente nasceu perfeita, né? É. As mulheres estão mostrando isso, um mundo mais equilibrado, ele é um mundo mais pacífico, mais amoroso, e a nova era está pedindo isso. Não é à toa que a gente está aqui agora falando e vivendo, né, isso que a gente está aqui né, fazendo. Então é muito importante começar a ser mais ativa. Quanto mais mulheres a gente tiver nesse perfil de liderança, nesse perfil. E não é feminismo isso que eu estou falando, não. Né? É Não. simplesmente a gente se apropriar daquilo que é nosso, né? Hum, De uma forma muito feminina, muito sim. intuitiva, né? Amorosa. Isso é muito importante. E aí, quando você fala da essência, né, Adri, da travessia, é muito legal, né? Porque eu vejo em mim isso, por isso que eu trouxe a minha mentoria também, né? Essência da marca, né? Por quê?
porque é essencialmente quem a gente é, a nossa verdade, né? É quem eu sou ali de fato, porque muitas vezes eu me vi no passado empreendendo com muito sucesso, com muita realização financeira, mas sem ser eu, fazendo aquilo para agradar determinadas pessoas ou porque aquilo foi colocado na minha frente e eu achei que eu tinha que cumprir aquele papel, né? E Funcionada, né? é quando eu entendi que aquilo estava me sufocando, né? Que eu não era feliz daquela maneira, mesmo com sucesso, com dinheiro, com um conforto, né? Vamos falar. Internamente eu estava muito desconfortável e eu precisava buscar minha essência, quem eu era de fato, o que eu gostava de fato, qual é a minha potência e estar aqui hoje, este servir para mim, né, o que faz sentido. Então, conhecer, fazer esse trabalho de autoconhecimento para a gente transformar e mudar o mundo, né, aos pouquinhos aí, passo por passo, como eu falo, faz toda a diferença, né? E saber criar essa rede de relacionamentos, e por isso esse tema tão potente, faz parte, né, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Eu acho, assim, fantástico como você usa essa estratégia, né? Na verdade, é uma estratégia, né? Olhar para todos esses. Você criou aí um espaço de observação muito legal, que só cresce, Então, né? ontem, eu vi em algum lugar que agora não consigo me lembrar, que assim, a gente não precisa saber fazer tudo. A gente precisa ter o Uhum, telefone de quem sabe. Uau, eu achei fantástico. É isso. Isso é é, relacionamento, isso é networking. E de forma interessante. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter o é, telefone da Mercedes. Eu preciso ser amiga da é, Renate, da Ivânia, da Maria, da Rafaela, entende? Da Elaine, minha amiga que é. está sendo aqui. Eu só preciso disso, né? Então E é olhar para o outro. foi interessante você falou isso e eu li outra coisa que eu achei que complementa muito bem, que é assim, a sua lista, né, do WhatsApp, de contatos, não precisa ser enorme, mas precisa ter as pessoas que vão atender, né, que vão estar ali. Isso, é isso. As pessoas que Mercedes, olha, ia ser verdadeiro. E não é É. ligar para a pessoa só quando você precisa, né? Que é isso, não. Porque Uhum, como que eu trago ela para quando eu atender, eu ligar ela atender? Quando uhum, você se interessar pelo outro, você vai nutrindo de forma despretensiosa. Então, é se preocupar com o outro, é falar com o outro. Na hora que realmente você precisa por qualquer razão, ela tá lá para te atender. E se ela não perfeito. pode por qualquer razão, ela gente, ela liga para uma outra para te atender. Isso é a verdadeira conexão, a verdadeira network. Né? Porque tem pessoas que é Uhum, interesseiro, só liga para poder passar lá o post. A pessoa nem isso não conecta, isso não é network, isso não é não. rede. Uhum, Não, é isso que você exato. falou. Eu quero ter ali comigo quem vai me atender. Mas como? Isso é uma construção. Eu sou responsável para você me atender. Eu sou responsável. Olha aqui, a Verdade. nossa conexão. Gente, foi tão nutrido que quando uma fala, outra fala, é prioridade. Estou ali fazendo. Se eu não posso, vou Uhum, conectar com quem pode, sabe? perfeito. Isso é Uhum, nutrição, isso é ser interessante, é se importar com o outro. E como uhum, você trouxe aqui o mês de setembro como relacionamento, Mercedes, essa nossa live, eu acredito que é um relacionamento principalmente consigo mesmo, interno. É isso. isso. Esse é o maior Uhum, relacionamento. Porque aí sim eu sou interessante comigo, eu sou verdadeira comigo, eu me conheço, eu me amo, aí eu sim eu consigo ser de forma verdadeira com a outra pessoa. é. E falando, né, dos assuntos de setembro e relacionamento, a semana passada eu trouxe muito as redes de apoio. Quem não assistiu a live, quiser conhecer aí a importância da gente ter isso, ter o grupo, ter o apoio, pertencer. E a semana que vem eu vou falar sobre feedback, né? E o feedback, tanto aquele que a gente recebe, que às vezes incomoda, mas ele puxa a gente para frente, quanto a gente também saber dar o feedback, né? Que é muito importante para a gente ajudar o outro a se desenvolver e a gente saber né, se comunicar. Então, vai ser isso daí. Provavelmente eu vou fazer essa live solo,
Também é uma experiência minha de estar comunicando e me colocando tão forte aí à frente do servir, né? E eu queria saber, Adri, para quem está aqui, como entrar em contato com você, né? Como conhecer esse teu trabalho tão interessante, enfim, fala, faz o seu jabá aí. É, podem entrar em contato aqui comigo pelo meu Insta e nele também tem o link do meu celular, mas é 981641969. Quem tiver aqui e fizer contato comigo no particular, eu vou dar uma sessão de diagnóstico, que é muito importante, para a pessoa saber, né? Não é um mapa Uhum. específico, mas é um diagnóstico, e aí a pessoa vai entender como ela funciona. Porque quando a gente sabe quem a gente é, como a gente funciona, tudo fica leve. Essa é a principal conexão, né? Porque aí as outras coisas, Uhum. ela vem. Aí Isso. a Eliane já falou que quer. É, eu quero, é uma amiga linda. Ah, Essa eu vou fazer no presencial, ela é como você. Essa ai, que delícia. no É muito presencial. Tô bom. devendo, É minha amiga. muito bom. É. É muito legal, né? A gente poder usar aqui, ó, a A Cíntia Cíntia também. também, a minha amiga linda, Cíntia. Ela é do Rio, conheci também num grupo de uma outra amiga. Gente, eu sou muito abençoada. Tem a Rafa aqui, que ela tem um projeto, ela estava aqui na sala também, de Uhum. Femi, que é feminina, esposa, mãe empreendedora. Aí eu estava refletindo, né, nesse projeto que ela tem tão lindo, e eu falei, mas tem o A de amiga, o A de amor, de Amor. amorosa, né? Aí fica É. fêmea, ó, Rafa. Trouxe um azinho aí para você, A de Adriana, Ah, para é. você. Muito bom, muito bom. É isso. Então, assim, quem quiser já entre em contato aí com a Adri, manda um DM para ela, porque ela é uma potência nisso e te ajudar a ativar a potência, né? E eu estou aqui abrindo uma nova mentoria, é um curso gravado sobre visão, gente, sobre como a gente quer se ver. Agora que está chegando o final do ano, né? E vai juntando todas essas pecinhas, a gente está mais fortalecida. Como que a gente quer se projetar aí para o que está vindo pela frente? E principalmente como a gente quer se sentir. Eu trabalho muito sentir, tá? Então ele é um mapa também, né? Falando em mapas aí, você tem esse mapa do corpo, né? O mapa astral, e aí a gente vai fazer o mapa do desejo. Como eu quero me sentir poderosa, leve, segura, no projeto, no que for, para a gente fazer esse trabalho de cocriação mesmo da nossa nova realidade. Então, manda um DM para mim que eu explico. É um trabalho assim de algumas horinhas, mas que vão despertar muita visão, né, para você alcançar e buscar o que você está querendo, tá bom? Então, acho E que, ó, tanto que é falamos. verdade. O que, Tanto Adri? para a gente. Fala. Que a Mercedes, eu preciso falar aqui em público que você ativa, você ativou e ativa essa minha essência, esse meu superpoder, de uma forma muito, muito sutil, muito grandiosa, na amizade, porque você tem feito tudo por muita amizade verdadeira, uma conexão verdadeira. Uhum. Você tem posto isso cada vez mais, porque eu não estou pronta, estou indo, né? É o Sim. transbordar. E eu quero dizer aqui em público, com muita honra, com muita gratidão, Obrigada. que você tem, sim, vale a pena entrar em contato, participar dessa mentoria da Mercedes, estar em contato com ela e dizer que agora você vai cuidar da minha essência, da minha marca, porque eu quero acontecer e eu só vim para fora. Eu cuidei do ali. A Renate foi uma que me ajudou muito no Alicerce, claro, porque eu falo que todo mentor precisa de mentores, né? E Oh. agora sim eu venho para fora para poder pôr a minha marca por mundo. E você certamente vai, pois ativou a minha essência de uma forma despretensiosa. Você olhou para mim como pessoa. Não era sobre o Legal. negócio. E agora, Não. agora Uhum. sim a coisa, a sua Agora é mentoria sobre vai fazer você. Mas é que eu isso. digo que negócios são pessoas lidando com pessoas, né? A gente é sempre um ser humano que está por trás. Sim. Então, a gente não pode esquecer isso e trabalhar, pelo menos eu, e justamente acho que foi pela minha vivência desse outro lado, de ser mais objetiva, mais fria, né? Dona do negócio, que hoje eu vejo que não, que a gente realmente tem que cuidar da pessoa, olhar para a pessoa, e essa pessoa, ela precisa de verdade ser verdadeira com ela mesma para ela poder dar o melhor.
né? E você tá aí, né? Essa orquídea mesmo. Mas você faz Muito parte bom. disso tudo, certamente. Agora, mais Obrigada. ainda. Então, vale a pena chamá-la, viu? Ai, Viu, mulheres? obrigada, Vale obrigada, Adri. É um processo, é um caminhar, né? a caminhar. Maravilhoso e que assim me realiza demais. Eu sou muito grata por estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo e de ter nesse processo ter conhecido pessoas como você, né? Que confirmam ainda mais o sentido do que eu estou fazendo. Então, só gratidão. Obrigada. A live vai ficar gravada, gente, caso vocês tenham entrado aí no meio do caminho e queiram pegar desde o começo. E a gente está à Show de bola. disposição, Isso mesmo. tá bom? Muito obrigada, Mercedes. Muito Obrigada a obrigada. Semana que vem você. vou ver o seu feedback aqui, com certeza. Oba, bom dia! Feliz Obrigada. sexta-feira aí, Bom dia. sexta-feira abundante. Tchau. Sexta-feira abundante. Tchau.